ICL na guerra. Nossa enviada especial Heloísa Vilela mostra a vida de crianças palestinas presas em Israel. No Líbano, líderes do Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica se reúnem para discutir a resistência. Centrão passa a boiada. Lula demite presidente da Caixa Econômica Federal e coloca aliado de Arthur Lira no lugar dela. Chegou na família. Sobrinho de Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal que investiga atos golpistas. Sem passar pano, Flávio Dino mostra quem é quem nas milícias do Rio de Janeiro. Não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano e, portanto, não tenho nenhuma relação. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Boa noite para você que nos assiste dos canais Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Boa noite, meus queridos Chico Pinheiro, meus queridos Chico Sá. Boa noite. Boa noite, Gabi. Eu falei Salve, Chico Pinheiro xará. Olhando para o Chico Sá e Chico Sá olhando para o Chico Pinheiro. É porque é muito chique, aí, né, gente? Tudo em casa. Meus queridos. Boa noite, comunidade CL. Boa noite, Brasil. É isso, programa quentíssimo hoje. A gente vai falar, como a gente já anunciou na nossa escalada, sobre Caixa Econômica Federal, com o aliado de Arthur Lira. Também voltamos o nosso olhar mais um dia de guerra, né, entre os palestinos, Israel, o Hamas e o Conselho de Segurança rejeitando propostas de um acordo, né, de paz, de um cessar-fogo. Chico Pinheiro, vamos começar por aí hoje, né? Vamos começar falando de guerra. Porque hoje está acontecendo ainda uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, duas resoluções. Uma dos Estados Unidos e outra da Rússia foram rejeitadas. Dos Estados Unidos, que chegou mais próximo à aprovação, com 10 votos a favor. Quer dizer, nós do Brasil conseguimos mais, conseguimos 12. E a nossa resolução teria passado, não fosse o veto dos americanos, que se aliaram completamente ao ataque de Israel, agora à faixa de Gaza, né? Então, essa proposta do Brasil, uma proposta de abrir corredores humanitários, de fazer um cessar-fogo temporário enquanto se resolvia isso, e a abertura de um corredor humanitário, tanto para sair gente que está em Gaza, até os brasileiros que estão lá, né, em Khan Yunis, como também a entrada de alimentos, medicamentos e combustível. Não conseguimos passar isso, então continua a reunião, que começou por volta das 4 da tarde, horário do Brasil, com impasses. Antes dessa reunião, o Netanyahu, o líder de Israel, tinha feito um discurso lá em Tel Aviv, duro, dizendo mais ou menos, eu sou a luz. Sabe onde eu vi essa frase? Isso. No Império Contra-Ataca. Né? Guerra das Estrelas. Essa quase igual. Juro por Deus. Disse isso, né? Nós somos a luz, o Hamas são as trevas. Mas quando ele fala Hamas, entenda-se os palestinos. Sim. E anunciou que está preparando, está esperando só um consenso interno para começar uma brutal invasão por terra, incentiva a população de Israel, bem bolsonarista, andar armada e combater em todos os campos a população de Israel, a dar com armas. Já existe essa cultura da arma lá. E, ao mesmo tempo, o representante de Israel na ONU e no Conselho de Segurança condenou o secretário-geral ontem, Antônio Guterres, né, condenou, dizendo que ele apoiava o Hamas, e hoje o Guterres respondeu que está chocado com as críticas de Israel, que são falsas, é fake news, e ao contrário de tudo o que ele disse, né, que ele reconhecia a reação do Hamas, embora considerasse atos terroristas terríveis, os atos cometidos pelo Hamas, né? Mas, em retaliação, olha só, Israel recusa agora ceder vistos
vistos para representantes da ONU. E disse que é para dar uma lição à ONU. Os representantes da ONU que foram para Israel não têm mais visto no seu passaporte. Então, a situação não se resolve no campo diplomático. Netanyahu aperta o cerco e, no meio disso, uma população indefesa de palestinos e de israelenses que agora estão um pouco mais tranquilos, não tem havido ataque a civis de Israel, mas os palestinos sob cruel bombardeio. Eu estava conversando há pouco com a Heloísa Vilela, que está lá em Ramallah, na Cisjordânia, e ela comentava a propósito da morte da família de um jornalista lá na faixa de Gaza, o chefe do escritório da Al Jazeera. Ela vai falar disso para a gente. A mulher, filhos e netos foram mortos por Israel, num bombardeio. E eu até fiquei confuso, que eu falei, é o Mohamed Farah? Não, ela me deu outro nome. Eu falei, mas esse Mohamed Farah, nós vamos ter imagens dele? Mohamed Farah estava em Ramallah, na Cisjordânia, quando recebeu, num carro, a dramática notícia que a esposa dele e os filhos acabavam de morrer, todos num ataque, num bombardeio de Israel em Khan Yunis, que é uma cidade do sul da faixa de Gaza, onde estão até os brasileiros que querem sair de lá. No meio disso tudo, o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, né, fez um discurso duríssimo contra os ataques de Israel, dizendo que o Hamas não é terrorista, condenando Netanyahu e cancelando uma ida a Israel, que ele tinha previsto. Vai confundir a cabeça dos bolsonaristas, porque o ditador Erdogan é um dos ídolos de Bolsonaro, e agora ele bate Netanyahu e diz que o Hamas não é terrorista. Então, bolsonaropatras, de que lado vocês ficam? Vocês sempre torcem para um lado ou para outro, e agora? Vão torcer para o Netanyahu ou para o Erdogan? Né? Quer dizer, a situação é confusa, o campo diplomático tem um ritmo, tem um timing próprio, ele demora para tomar decisões, não acha saída. Agora, enquanto isso, civis morrem. Eu peguei aqui hoje um texto do professor Antônio Carlos Costa, é um teólogo do Rio de Janeiro, fundador do Rio de Paz. E ele escreveu: Israel, após o crime hediondo praticado pelo grupo antissemita e genocida chamado Hamas, Israel optou pela guerra como caminho único e legítimo do exercício do seu direito de autodefesa. Estranha defesa de direito. Primeiro, permite que a humanidade interprete sua resposta ao mal como condicionada por um desejo de vingança que obscureceu o entendimento de seus governantes. 2, Israel mata crianças. 3, Israel causa comoção mundial. 4, Israel desperta indignação em todos os povos. 5, expõe a humanidade ao risco de uma terceira guerra mundial. 6, divide o seu próprio país. 7, faz com que as lágrimas derramadas por causa da dor sofrida do seu povo, de Israel, se misturem às lágrimas derramadas em favor dos inocentes que está matando. 8, arrasa a infraestrutura de uma nação que já é pobre. 9, mistura sangue de terroristas com sangue de bebês. 10, estimula ataques terroristas como resposta à barbárie em diversos lugares do mundo. 11º, está acabando, expõe ao risco a vida de seus jovens soldados. 12º, vê o uso indiscriminado da força como o único modo de exercício do direito de autodefesa. E, finalmente, declara a guerra sem apresentar ao mundo a solução final para o problema. Eu acho que essa síntese do professor Antônio Carlos Costa, esse teólogo e fundador do Rio de Paz, resume mais ou menos o que eu penso, talvez o que nós pensamos dessa guerra. Quer dizer, o Israel tem o seu direito de autodefesa, é evidente que tem, mas o direito de autodefesa não é destruir um povo, destruir civis que estão do lado de lá, famílias inteiras, famílias de jornalistas. Os jornalistas são alvo dessa guerra. Eu estava até preocupado com a Heloísa Vilela. Ela falou, não, aqui eu estou tranquilo. Acordei muito assustada hoje, porque fiquei sabendo que houve bombardeio, míssil, em Jenin, onde ela esteve ontem, né? Onde ela esteve ontem. Então ela falou, não, mas aqui está mais ou menos tranquilo.
e falou, e os jornalistas são alvo. Ela vai explicar por quê, que os profissionais da nossa área viraram alvo, tanto alvo físico, que o jornalista se torna, como alvo também da ação de governantes contra o trabalho do jornalista. Há uma declaração absurda do secretário de Estado Blinken, dos Estados Unidos, contra a Al Jazeera, querendo impor censura à Al Jazeera, que é uma emissora do Catar, né, e que tem coberto essa guerra de uma maneira tentando ao máximo ser imparcial. Então nós vamos falar disso tudo daqui a pouco. E claro, a gente já falou aqui, tem na guerra local o Lira metendo um cara dele na Caixa Econômica Federal, né? Tem mais a questão da Zambelli, que acabou confessando, que foi ela mesma que conversou com o bandido, com o hacker, pedindo o endereço do ministro Alexandre de Moraes, mas disse que era para a mãe dela mandar uma cartinha, sabe, Chico? Aquele Dona endereço... Lúcia, lembra da Dona Lúcia, que escreveu para o Parreira e para o Filipão depois do 7-1? Só pode ser uma carta daquela, né? Me lembrou aqui uma música antiga do Erasmo Carlos, escrevo-te estas mal traçadas linhas, ó Xandão, porque estou sentindo um aperto no meu coração. Meu Deus. Cuida da minha Carlinha, e por aí, sei lá o que ela quer com escrever carta para o Xandão, mas será que era carta mesmo? É uma carta com, lembra aquele componente químico, o antraz? Que explodia, que foi usado inclusive no atentado à OAB que levou a vida de Dona Lídia Monteiro, que era secretária do presidente da OAB no Rio de Janeiro, e os grupos terroristas dos militares brasileiros, da ditadura. Por aí. Mataram com uma carta-bomba. Daqui a pouco a gente traz Bom, mais vamos detalhes, falar mais né? disso. Vamos mostrar que o sobrinho de Bolsonaro, o Léo Índio, é alvo da Polícia Assunto Federal. não falta hoje, né? Nossa, cardápio vastíssimo. Não E a saia daí Argentina, a Patrícia Bullrich, a terceira colocada, revela sua cara fascistoide e anuncia o apoio a Milei. Nunca enganou também, né? A mim Não nunca enganou enganou, também. né? Olha, mas a distância, o que saiu de pesquisa agora, depois da virada para o segundo turno, a vantagem é considerável para o Massa. Pois é, ela disse que a posição dela é pessoal, porque há outras coligações rolando ali que ela não... Isso não quer dizer um apoio total ao Milei, né? Eu acredito, eu não sei se eu sou iludido, eu acredito que o bom senso vai vencer na Argentina e que esse Bolsonaro argentino vai para o esgoto de onde não devia ter saído. Esse maluco que, assim como o Bolsonaro usa arma, ele usa uma serra elétrica, né? Uma motosserra, e fala com seus cachorros que já morreram. Que vá falar com seus cachorros lá na PQP, olha aí. Eita, lá em casa. Meu Deus do céu. Então, toma aí, é o cardápio de hoje. Vamos, tá vamos difícil nessa. de engolir, mas vamos nessa. Vamos seguir falando da guerra, né, de Israel contra os palestinos. Líderes da resistência a Israel se reuniram hoje no Líbano, conversaram os líderes do Hamas, do Hezbollah e da Jihad Islâmica. Eu vou chamar a Heloísa Vilela aqui, mas antes eu queria trazer as artes que a nossa produção aqui do programa fez para exemplificar, né, trazer o ponto a ponto de quem é quem. Tem o Saleh al-Arouri, que foi o representante no Hamas. Eu vou pedir aqui para a gente colocar a arte. Olha só, o Hamas é o grupo palestino que deu início ao atual conflito com Israel. A gente está falando do dia 7 de outubro, portanto, foi fundado em 1987. Era liderado por um núcleo de médicos e pós-graduados, que você está vendo aí na sua tela, e passou a ser considerado um grupo terrorista pela União Europeia depois de um ataque a Jerusalém. Isso aconteceu em 2003. Em 2006, teve maioria absoluta em eleições e controla a faixa de Gaza desde 2007. Depois vamos falar a respeito do Hezbollah. Aí, já temos o Hezbollah, que é um grupo islâmico do Líbano com influência no sistema político do país. O Hassan Nasrallah compareceu à reunião em nome do Hezbollah, né? Ele é líder do grupo desde 92 e assumiu o posto depois da morte de Abbas al-Musawami.
Em 1982, portanto, foi criado o Hezbollah, em resposta à invasão de Beirute por Israel, prega o fim do Estado de Israel, é classificado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos e por Israel. Em 2006, protagonizou o conflito com Israel na guerra da Síria. E aí, para fechar, quem representou a Jihad Islâmica foi o Zia al-Nakala, que é líder da Jihad Islâmica desde 2018. A Jihad é um grupo militante palestino aliado ao Hamas, foi criado por estudantes da Universidade Islâmica de Gaza, prega o fim do Estado de Israel e a existência do Estado palestino, é classificado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Israel e países europeus, e a organização tem sedes no Líbano e na Síria. Vamos chamar a Luísa Vilela aqui para contar como é que foi esse encontro. Elô, boa noite para você. Boa noite, pessoal. Olha, esse encontro é um encontro que preocupa muita gente, porque se você juntar esses três grupos e eles resolverem realmente agir em conjunto, você pode ver esse conflito que, por enquanto, está delimitado à faixa de Gaza e com algumas ações militares mais espalhadas pela Cisjordânia. Isso pode se espalhar para toda a região. Esse é o grande medo que muita gente tem, que essa guerra acabe se espalhando para outras regiões. Seria um problema seríssimo. A gente não pode esquecer que Israel está não só sob um governo de extrema-direita, que, como o Chico Pinheiro apresentou aqui na abertura do programa, está dobrando a aposta, está falando de forma messiânica a respeito de si próprio, como se tivesse uma guerra santa com os palestinos, e que tem bomba atômica, né? É um país que é uma potência nuclear. Então, esse conflito não pode se espalhar, porque se espalhar vão entrar outros atores e isso não dá nem para a gente imaginar, né? Então, é muito preocupante. Agora, achei importante também, você destacou, Gabi, que o Hamas, ele foi eleito, né? Ele foi eleito na faixa de Gaza, ele ganhou no voto, e no dia que ele ganhou a eleição, imediatamente Estados Unidos e Israel não reconheceram a eleição e foi aí que Israel cercou a faixa de Gaza e cortou toda a autonomia da faixa de Gaza, até porque os palestinos recebem muita ajuda internacional, então eles cortaram qualquer chegada de ajuda, de dinheiro, tudo passa pela autoridade palestina que comanda aqui a Cisjordânia, e onde não tem eleição há muitos anos também, né? O Mahmoud Abbas não convoca a eleição e ele está no poder há muito tempo. E ele é que controla todo o dinheiro que vem de fora para ajudar os palestinos. Então, aí a gente vai vendo como a situação é complicada, intrincada para muitos palestinos. A autoridade palestina é uma força vendida que colabora com Israel em muitas ações contra o próprio povo palestino. É complexa a situação, né? Agora, você disse há pouco comigo, a gente conversava antes, né, que os jornalistas e o jornalismo viram alvo nessa guerra. E eu falava do caso... Com certeza, Chico. Você tem aí um caso de um jornalista da Al Jazeera, conta pra gente. Tenho, é um caso que está provocando uma comoção gigantesca aqui, que está, assim, desde a hora que aconteceu, está nas mídias sociais e está na capa da Al Jazeera. É esse aí, é esse jornalista que é um veterano da Al Jazeera, ele é o chefe do escritório da Al Jazeera em Gaza, se recusou a sair de lá, continuou trabalhando com a certeza de que o mundo precisa ver o que está acontecendo lá, e como jornalistas estrangeiros não conseguem entrar em Gaza, porque Israel não permite, então você só tem realmente os jornalistas palestinos para contar essa história, para a gente saber o que está acontecendo lá dentro. Esse jornalista, ele tinha mulher, 2 filhos, um menino que já estava indo para a faculdade, que ele estava treinando para ser jornalista, uma filha de 7 anos e um neto. Morreram todos. Então ele perdeu a família inteira. O nome dele é Wael Dardu. E ele é, assim, muito querido dentro da Al Jazeera. Os colegas hoje todos falaram sobre ele. Você vê a força desse homem, que os colegas apostam que não vai parar de trabalhar, apesar de tudo que aconteceu. E ele está aí carregando o neto dele, né? Quando ele soube da notícia, ele correu. A família dele, ele mudou a família dele do norte de Gaza, quando Israel disse que era para todo mundo sair do norte de Gaza, e instalou a família numa região mais central de Gaza. E não adiantou agora.
quando ele entrou nesse prédio, botou a família dele lá, os vizinhos disseram para ele: "Ih, você aqui, a gente corre risco, porque você é alvo". E realmente, a gente já teve mais de 7 ou 8 jornalistas mortos nessa guerra até agora. E mais do que isso, existe uma tentativa do governo americano e de Israel para que o que acontece ali não chegue para o resto do mundo. Então, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, contou a um grupo de judeus norte-americanos na segunda-feira que na semana anterior ele tinha entrado em contato com o colega dele do Catar, a Al Jazeera TV do Catar, para pedir a ele que baixasse o tom da cobertura da Al Jazeera, ou seja, pedindo censura para que o mundo não veja o que está acontecendo, para que o mundo não saiba que os Estados Unidos estão apoiando esse horror que você está vendo aí na sua tela. Agora, há essa luta pela censura, né, por parte de Israel, mas no tempo de hoje, 2023, é impossível censurar. Você tem as redes, 1 milhão de celulares. Redes digitais rolando para todo lado. Então, eu acho que... Mas é evidente que há essa tentativa política de, pelo menos as grandes redes, não veicularem para o resto do mundo o que está acontecendo lá. Mas, Elô... Ô Chico, tem só uma coisa, mas aí é o seguinte, o mais grave dessa história é que esse pedido ao governo do Catar para que segure Al Jazeera, ou censure Al Jazeera, vem do secretário de Estado dos Estados Unidos, onde a liberdade de imprensa... Não é de qualquer um. É badalada, onde a democracia é exaltada. Quando a gente vê os interesses dos Estados Unidos serem contrariados, aí você vê a verdadeira cara horrorosa, mortal, criminosa do tio Sam, né, como chamam os irmãos do norte, lá o país deles, né? Agora, teve um outro jornalista, só para completar, Elô, teve o Mohamed Farah, nós temos um vídeo aqui, ele estava em Ramallah, aí onde você está, na Cisjordânia, quando recebeu a notícia de que a mulher e os filhos tinham acabado de morrer num bombardeio de Israel. Israel tinha acabado de matar a mulher e os filhos dele. Acho que nós temos a imagem aí. Vamos ver. É dele no carro recebendo essa notícia. Daqui a pouquinho, Chico, a gente ainda não tem, a gente pode separar aqui, mas realmente é uma imagem fortíssima, né? Mais uma história. Mais uma imagem. Tinha uma pergunta que você ia fazer, eu interrompi para falar dos Estados Unidos. Era comentar sobre essa impossibilidade hoje de censura, né? Por mais que você tente, e você consegue, sim, frear um pouco as grandes redes, interferir ali na linha da cobertura, mas vaza, são milhares de celulares, milhares de possibilidades de você transmitir as informações, as próprias famílias que estão sendo vítimas nesse momento espalham pelo mundo. Então, temos a imagem agora. E nós temos o ICL lá para dar notícia, e aqui. Vamos mostrar as imagens aí que o Chico citou. Esse é o Mohamed Farah, aí. Vamos ver, aí. É esse jornalista, ele acaba de receber. A gente tem o som também, pessoal? Ou a gente só tem as imagens? É sem o som mesmo. Mas a imagem já é fortíssima, né? Dele recebendo a notícia de que tinha perdido a família. Perdido a família toda, né? É surreal. Quem não fica dilacerado, né? Vendo uma cena dessa. Diga, Elô. Ele está com o colete, né? A prova de bala, os colegas retiram o colete, retiram a máquina fotográfica, pegam água para passar no rosto dele. É uma tentativa de abrandar essa dor, né? De dividir com ele esse momento dificílimo que ele está passando e que a gente não pode deixar de dizer, né, pessoal, que milhares de pessoas estão passando. São muitas famílias destroçadas, tem mais de 6 mil mortos nessa guerra que Israel está movendo contra o povo palestino. Todo dia quando a gente acorda, foi o dia pior até hoje. Hoje foi o dia pior até agora, mas amanhã pode ser pior ainda. Hoje morreram, segundo o Ministério da Saúde aqui da Palestina, hoje já morreram, eu tinha anotado esse número aqui... tá aqui. Hoje já morreram 704 pessoas, entre elas 305 crianças. Então eles dizem, nossa, foi o pior dia até hoje, mas tem sempre amanhã, né? Porque tem sido assim um dia
ainda pior do que o outro. Vocês estão vendo essas imagens da 24 horas. Exatamente, em 24 horas. Vocês estão vendo esses escombros, as pessoas tentando retirar, procurar pessoas ali. Esse é outro drama dessa guerra. A quantidade de gente que foi presa nos escombros e que não teve socorro, não teve como ninguém pôde ir lá para tentar tirar. O sistema de saúde colapsou. Está tudo assim, sem condição de funcionamento mais, porque não chega combustível, não chega água, não chega remédio. Ou seja, é uma catástrofe sem tamanho, diante dos nossos olhos, acontecendo ao vivo e a cores para a gente acompanhar. Só que isso não é espetáculo, isso é de verdade. Então tem milhares de pessoas aí, de famílias, sofrendo esses ataques. Isso tem que acabar. E aí fica aquela discussão na ONU. Eu realmente, me dá um desespero, você vê que eles ficam sentados lá na ONU discutindo, não, vamos fazer uma pausa, não, vamos fazer um cessar-fogo. Não é nada disso, acaba, ponto, fim. Agora, o fato da imprensa, de alguma maneira, não só a imprensa, né, mais do que tudo, as mídias sociais conseguirem levar para o mundo o que está acontecendo, já está provocando mudança. Hoje de manhã, eu ouvi o Eduardo Moreira falando no ICL Notícias primeira edição, de como está aumentando, junto à população norte-americana, a compaixão, né, pelos palestinos. Então a opinião pública norte-americana começa a mudar. E é bom o seu Joe Biden prestar atenção nisso. Este é outro problema, Elô, porque as decisões na ONU, elas dependem de votos, né, da China, da Rússia e dos Estados Unidos. Então, quando a Rússia apresenta a resolução, os Estados Unidos vetam. Quando os Estados Unidos apresentam a resolução, a Rússia veta. Quando o Brasil apresenta a resolução, que é aprovada por praticamente todo mundo, os Estados Unidos vetam porque a Rússia votou. E os Estados Unidos e Rússia não estão discutindo esse problema da Palestina. Estão discutindo a Ucrânia, Chico, né? É a Ucrânia que história, mais ou menos, quer dizer, eles estão discutindo tudo, mas os Estados Unidos vetaram porque eles apoiam Israel incondicionalmente. Sim. Ponto. E falaram isso, né? E querem censurar o Al Jazeera porque está mostrando a face horrenda da guerra, da morte. Agora, não é achar que a gente é muito em relação ao Al Jazeera, mas o ICL está presente. Eu quero saber que outro jornalista, cadê jornalista da TV Globo, da Bandeirantes, do SBT, da Record? Não tem jornalista nenhum no campo palestino. Não tem nenhum jornalista de televisão brasileira na Cisjordânia, nem na faixa de Gaza. A Heloísa Vilela está na Cisjordânia e dando para a gente a visão que eles não querem que a gente, os poderosos, não querem que as pessoas vejam, né? Que é a visão palestina diante disso. E eu insisto, sem condenar absurdos, abusos e mortes provocadas pelo Hamas. Mas o revide é a vingança, o massacre, o genocídio de Netanyahu é escandaloso. Isso, você tem mostrado isso. Então, o ICL presente escandaloso. Aí, nós e por falar, e por falar em ver o que acontece com os palestinos, né? Hoje de manhã eu tomei um susto danado, porque eu acordei e vi que havia acontecido um ataque ao campo de refugiados de Jenin, onde eu estive na segunda-feira e saí de Jenin na terça-feira de manhã. E aí eu vi, e me mandaram de lá as imagens do que aconteceu. A gente tem inclusive as imagens na hora que os mísseis foram disparados contra o campo de refugiados de Jenin. A gente vê que estava de noite, olha isso. Era de noite quando esse ataque aconteceu. Olha lá a explosão. Para a nossa audiência saber, né? Isso não é faixa de Gaza, não. Isso não é onde está o Hamas, não. Isso é um campo de refugiados palestinos na Cisjordânia, né, Lu? Do outro lado, né? Separado da faixa de Gaza por Israel e por vários assentamentos ilegais de colonos judeus. Então, isso aí, ó, um morador filmou a explosão, né? Você vê aí na tela a hora que houve a explosão. E 3 pessoas morreram, o desespero levando os feridos para o hospital.
3 pessoas morreram, agora são pessoas super jovens, por isso a gente até colocou esse efeito em cima do rosto para não expor, mas eu vi a foto a pessoa, olha, esse aí então é uma criança, né? É uma criança. Então a pessoa que me mandou falou para mim, basta você olhar a foto para você entender o que está acontecendo aqui. E é exatamente isso. Morreram 3 jovens, nenhum deles tem 18 anos de idade. Qual a Então, desculpa? E qual a desculpa que o Netanyahu dá para bombardear um campo de refugiados na Cisjordânia? Aí não tem Hamas. Mas é a mesma desculpa que ele deve dar para armar todos os israelenses e falar, e vão matar palestinos, né? O que acontece é que Jenin e vários outros campos de refugiados, como você pode imaginar, tem uma disposição de resistência a essa ocupação israelense muito grande, porque isso são famílias que já estão na segunda, terceira geração de expulsão de suas terras para a criação do Estado de Israel. Então, essas pessoas perderam tudo o que tinham, tiveram que ir morar num campo de refugiados para que o Estado fosse criado, e por isso que algumas organizações como o Hezbollah são contra, né, a existência do Estado de Israel, porque acham que essas pessoas têm o direito de continuar morando onde elas moravam antes. Então, Netanyahu quer calar qualquer tentativa de protesto, de manifestação que provoque um levante nesses campos de refugiados em apoio ao que o pessoal de Gaza está passando. Então, eles têm feito incursões nos campos de refugiados, vão lá buscar pessoas para prender, né? E, invariavelmente, morre alguém nessas incursões israelenses, porque eles chegam, como vocês viram, né? Lançamento de míssil. 2 mísseis na madrugada no campo de Jenin. E a gente conversou, inclusive, já anteriormente sobre isso. Aliás, para quem não assistiu, a Heloísa Vilela trouxe um depoimento dos bastidores da cobertura dela no Em Detalhes, né, que é o nosso programa aqui do ICL, que vai ao ar às 10h30 da manhã. E a gente falou justamente sobre a face das crianças, né, que é a principal dessa guerra. Elo trouxe um número agora das mortes. Em 24 horas, mais de 300 crianças morreram, que dá mais ou menos uma morte a cada 5 minutos na faixa de Gaza, falando de crianças palestinas. Então, imagina só, né? Uma criança a cada 5 minutos. Isso é muito forte. E a Elo conversou com um representante, né, Elo, da Defesa de Crianças Internacional da Palestina. É uma ONG, é isso? Você pode trazer mais detalhes para a gente? O que você apurou em relação a isso? Com certeza. Eu fui conversar com ele porque ele se chama Ayed Abu Ektaish. Ele trabalha nessa ONG, que é uma ONG que lida exclusivamente com apoio legal a crianças presas em Israel. Então, as crianças palestinas, a partir dos 12 anos de idade, por lei israelense, podem ser presas e tratadas como qualquer outro adulto. Então, ele me contou, esse senhor que está na tela aí, ele me contou que eles fazem esse acompanhamento desde 1991. E não é só a prisão das crianças que é motivo de muita preocupação e do trabalho deles, porque, como ele disse, vários países prendem crianças, levam para centros de detenção juvenil e etc. Mas no caso das crianças palestinas presas por Israel, existem outras preocupações, como, por exemplo, maus tratos, tortura. Então ele diz que é muito comum as crianças serem colocadas em solitárias de 1 metro por 2 metros e ficarem, em média, nessas solitárias, sem ver adulto algum, sem ver nenhum outro ser humano, até 16 dias. Imagine você o que é uma criança numa solitária por 16 dias sem ver nenhum ser humano. Então ele disse que a intenção é realmente destruir a estrutura psicológica dessas crianças. E, além disso, elas não têm contato com os pais, elas são interrogadas sem a presença de advogado, para ver se conseguem arrancar a informação dessas crianças. E outro detalhe, elas são indiciadas, muitas delas são indiciadas e julgadas pelo Tribunal Militar Israelense. E ele disse para mim, sabe qual é o índice de condenação dessas crianças? É de praticamente 100%.
Então, essas crianças são presas numa idade que não deveriam ser, são interrogadas, são torturadas, são ouvidas, né, sem a presença de advogados, sem a presença dos pais, e todas elas, praticamente todas elas, quando são julgadas, são condenadas. Quando se conseguem sair disso aí, pegam em armas. E aí são terroristas. Estão destroçados. E como não vai pegar? Não tem outro caminho, né? Quase. E que outra alternativa tem? Vai fazer o quê? Ficar esperando a próxima prisão? Olha, é incrível. É muito difícil isso, é muito difícil. A maldade que as autoridades de Israel, da extrema-direita, eu quero chamar a atenção para isso, que há muitos, 86% dos israelenses rejeitam Netanyahu e condenam esse tipo de ação, né? Mas esse tipo de ação ficaria muito bem se fossem da Gestapo, se fossem de nazistas, aí sabe, faria sentido. Agora, é muito difícil você ver isso, Elô, partindo de um governo, né, de um povo que sofreu coisas, barbaridades nas mãos dos aliados de Hitler, da turma do Hitler. Quer dizer, cometem atrocidades, né, como se tivessem aprendido lá. Uma coisa horrorosa. Eu sou radicalmente Chico, humanista, eu não consigo engolir isso. E te confesso, tem sido difícil para mim. Eu gosto de festa, de samba. Eu não tenho conseguido, acompanhando o drama que se desenrola, eu não tenho conseguido me festejar em quase nada, ir para lugar nenhum, sabe? Eu estou assim, eu estou muito triste. Acho que nós todos estamos passando por isso, né? Olha, Chico, eu vou te falar uma coisa. A gente, quando estuda história, né, a gente vê que o mundo demorou a entender o que estava acontecendo na Alemanha de Hitler. Só que agora a gente sabe na hora que acontece. Então é por isso que a rainha da Jordânia disse hoje que o silêncio do mundo ocidental é ensurdecedor. O silêncio do mundo ocidental não tem o direito de ficar calado, vendo o que a gente está vendo ao vivo, acontecendo no nosso tempo histórico. A gente não pode se calar. Eu não serei conivente com isso. Jamais. Então, esse é o chamado que eu acho que está posto para todas as populações, para todos os seres humanos e especialmente para todos os governos. É isso, Elô. Eu também queria trazer um pouco mais de detalhes a respeito da informação do embaixador de Israel na ONU, né, o Gilad Erdan, que afirmou nessa quarta-feira que o seu país, né, Israel, vai negar vistos para os representantes das Nações Unidas em reação às declarações do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, porque ontem, a gente até falou um pouco sobre isso, o Guterres afirmou que o ataque do Hamas no dia 7 de outubro não surgiu do nada, mas de 56 anos de ocupação. Como reação, Israel pediu então pela renúncia, né, do Antônio Guterres. Lembrando que hoje, a gente já falou bastante sobre isso, o Conselho de Segurança vetou mais uma vez as resoluções que foram sugeridas pelos Estados Unidos e pela Rússia também. Elô, não surpreende, né? Não surpreende nada, porque a prepotência desse governo de Israel é absolutamente assim espantosa. A prepotência de achar que pode pedir a demissão do secretário-geral da ONU e negar visto para os funcionários da ONU. Olha que loucura, só um governo fascista, né, de extrema-direita, que promove, está achando que está numa guerra santa, poderia falar uma coisa dessa. Pensa o absurdo, a Organização das Nações Unidas, todos os países ali representados. Guterres representa esse conjunto. Então, o governo de Israel se acha no direito de dizer que ele tem que entregar o cargo. Por quê? Porque ele falou algo que Israel não gostou, né? E é assim que agem os fascistas. Fez uma crítica, falou algo que você não gostou, você elimina. Ele deixou bem claro que é um belo representante desse governo de extrema-direita de Israel. Esqueci aqui, Rogério Jordão, nosso roteirista aqui do ICL Notícias, segunda edição, lembrando que já são 35 funcionários da ONU que foram mortos
Então, só para fechar, Elô, boa noite para você. Se cuida, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Bom programa. Boa noite. Até amanhã, Elô, força aí, se cuida. E esse negócio do visto, eu já falei aqui, disse Israel, que isso é uma lição que eles querem dar à ONU. A prepotência, como disse Elô, né? Prepotência. Bom, vamos trazer um pouco agora o assunto para o Brasil, né? Falar de uma coisa que a gente já estava, infelizmente, esperando já há algum tempo. Porque o presidente Lula demitiu hoje a presidente da Caixa Econômica Federal, a Rita Serrano, economista, e colocou no lugar dela um servidor da Caixa, o Carlos Vieira Fernandes, que foi indicado por Arthur Lira, pelo Centrão. Vamos chamar o Guga Noblar para contar essa história para a gente. Infelizmente, né, Guga? Boa noite para você. Agora temos uma vitória do Centrão, né? Uma vitória de Arthur Lira. Quem que é o Carlos Vieira Fernandes? Boa noite, Gabi. Vem cá, tá congelada a minha imagem ou vocês estão... Não, a gente está te ouvindo, Guga. Tá tudo bem? Vivo, Tudo certo, tudo tá bem. tudo vivo bem. vivo e simulindo. Tá sentindo frio aí, Guga? Tá sentindo frio aí? Não. Então não tá congelado. Ótimo. Pois é. Mais uma vitória do Centrão, né? O Centrão está conseguindo conquistar cada vez mais terreno e eles queriam muito a Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal é o caixa que vai alimentar boa parte dos empréstimos que devem ser tocados para prefeituras do Centrão e que poderão garantir a reeleição ou a eleição de muita gente ligada ao grupo político do Arthur Lira. Então, por mais que o Centrão não tenha sido bem sucedido em tentar conseguir o Ministério da Saúde ou o Ministério da Educação, ministérios que têm o cofre mais robusto, eles conseguiram a Caixa Econômica Federal. A briga agora é para emplacar todos os 12 vice-presidentes, pegar as 12 superintendências, além da presidência que já está garantido para o grupo de Arthur Lira. Então, agora o que resta ainda negociar é essa questão da superintendência. O PT quer manter ainda 2 superintendências, ou seja, 2 vice-presidências, mas a gente sabe que o Arthur Lira ele tem um olho grande, então ele quer tudo, né? As superintendências que o PT pretende manter é a que está ligada aos cargos de habitação, que tem a Inês Magalhães como vice-presidente, e a superintendência ligada ao governo, que tem como o vice-presidente o Marcelo Bonfim. Ele quer manter esses 2, porém, se depender do Arthur Lira, eles ficarão presidente, que é o Carlos Vieira Fernandes, o novo presidente, o PT já admitiu que será ele já foi diretor da FUNCEF, Fundação dos Economiários Federais, foi secretário executivo do Ministério das Cidades durante o 2º governo da Dilma Rousseff. É um funcionário de carreira, é ligado ao PP e foi durante o ministério do Aguinaldo Ribeiro, do PP, que ele se tornou o secretário executivo dos Ministérios da Cidade. Então é alguém que já tem uma ponte, de alguma maneira, com o PT. O Lula já sabia que era esse o nome e já estava acordado que seria ele. Porém, como o Arthur Lira, nos últimos dias, deu entrevistas dizendo que a Caixa estava com ele, que ia indicar geral, o Lula acabou deixando ele ali em banho-maria. Mas agora, enfim, depois até dessa questão da obra de arte, que, enfim, era uma crítica ao Arthur Lira, isso acabou criando ainda mais pressão para o Lula agir logo. E o resultado da pressão do Centrão foi esse. Eles não conseguiram os ministérios que queriam, eles se contentaram com ministérios menores, porém, era essa a moeda de troca, a Caixa Econômica Federal.
Chico, só você lembra que ontem a gente falava justamente sobre uma possível retaliação logo depois da Caixa voltar atrás naquela exposição de arte? Você acha que foi um empurrãozinho aí? O que você acha? A exposição é, digamos, uma coisinha de nada ali, é um empurrãozinho, é uma gota d'água ali, mas claro que influenciou, talvez tenha apressado em alguns dias. Mas eu acho que tudo que o Brasil, o país, nós, como cidadãos, ganhamos, foi esse mês sem a nomeação. Política de redução de danos. Menos um mês sem Arthur Lira no comando da Caixa. O resto vai ser porteira fechada. Hoje já é feito da posse da Caixa. Do Centrão tomando posse do cofre da Caixa. Já destravou a pauta do Congresso, que estava segura, estava trancada, no momento importante que o governo precisa votar aquele imposto das offshores, o governo precisa arrecadar, então são medidas importantíssimas. A pergunta teria outro jeito? Não. Até teria um jeito. O tal do povo na rua. Tem povo na rua da esquerda? Não. Que a única então tem que entregar. Chico, a única coisa que mete medo nos políticos, né, é povo na rua. Agora, destravou a pauta da Câmara, viabiliza a pauta econômica do governo, que tem que passar pela Câmara. Né? Agora, o problema é o seguinte, o Lira fica com a Caixa na mão e várias vice-presidências, talvez todas. Talvez todas. E o Guga falou isso há pouco, né, Guga? O ano que vem tem eleição de prefeito. Quer dizer, a Caixa tem 4.000 e tantas agências pelo país, quase que uma por município. Você imagina, controla dinheiro de aposentado, fundo de garantia, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, todo o dinheiro, é o maior banco do país. Todos os benefícios sociais. Você tem ideia? Questão assim, 4 vezes mais do que o Bradesco, que é o maior banco privado brasileiro, é a Caixa. Isso, na mão de um político reacionário e tal, como o Lira e essa turma do Centrão, isso significa uma força enorme para eleger prefeitos o ano que vem. E esses prefeitos, automaticamente eleitos com essa força, se tornam cabos eleitorais desses políticos picaretas para a eleição de daqui a 3 anos. Porque daqui a 3 anos, os políticos picaretas que hoje estão no Congresso conseguem se reeleger e botar mais gente ainda, graças a isso que o Lira conseguiu agora. Agora, é a tal política, é o pragmatismo político. Isso você não governa. Né? Mas é lamentável, né, Guga? Vamos lembrar Dilma Rousseff. Rousseff. Conflito com o Centrão. Vocês sabem o que aconteceu. Pois é. Não tem, se a gente tentar de novo voltar para aquela ideia de vamos pressionar a política, vamos levar a turma para a rua, isso talvez não seja interessante, porque o Brasil vem de um momento de quase ruptura e com um discurso que foi para esse lado. O Bolsonaro, a princípio, tentou peitar o Congresso, e ele dizia que o Congresso estava sabotando o governo dele. Então, quando começa o papo de golpe, de tentar passar por cima, era do Legislativo. Depois ele muda o foco para o Judiciário e compra o Congresso, dando o orçamento secreto e a Casa Civil para o Centrão fazer o que quisesse. Agora, a princípio, era esse discurso um pouco até revolucionário, dependendo do ponto de vista, de olha, vamos fazer o povo pressionar os políticos. E acabou virando o que virou. Então, talvez, o melhor seja fazer a política, e aí sim, a partir de reformas políticas, em que você diminui o número de partidos, por exemplo, você consiga depois acabar com esse Congresso fisiológico, mas não por meio da pressão popular, da revolução, que acaba podendo virar até o que virou com Bolsonaro, e sim por meio da estrutura do Congresso, fazendo uma reforma política. É muito importante diminuir o número de partidos, é muito importante diminuir esse poder do centrão fisiológico. Então tem como fazer isso por meio da política. É mais interessante, talvez, do que a gente voltar para aquele confronto que o Bolsonaro tentou travar entre a população e a política. Não que seja esse o intuito da esquerda, se fosse para as ruas, mas é melhor não ir para esse lado depois da gente acabou de passar
Tem meses que a gente passou por uma tentativa de golpe, então talvez tentar jogar com a política, mudando a política por meio de reformas que podem ser feitas ali. E essa questão do que o Chico Pinheiro falou, de fato, o que o governo Lula está fazendo, de certa maneira, é fomentar um grupo político que pode se voltar contra ele depois. Você está ajudando a eleger um monte de político fisiológico que, para pular para um outro lado, numa próxima eleição, para ir para o lado de um grupo bolsonarista, é muito fácil também. Então tem esse medo, eles têm esse medo. Eles sabem que há esse perigo de você estar ajudando a eleger aqueles que vão se tornar seus adversários. Mas o jogo vai ter que ser esse. O governo precisa arrecadar mais para tentar, enfim, ou zerar o déficit ou quase fazer isso. Então precisa de mais 20 bi só nessa questão das offshores, de taxar mais os ricos. Eles já vão conseguir mais 20 bilhões e o jogo vai ser esse. E está sendo jogado assim. Infelizmente perderam a Caixa, mas a governança, pelo jeito, eles estão conseguindo controlar. Agora, Guga, você falou de Bolsonaro, hoje o sobrinho dele, né, o Léo Índio, que é o Leonardo Rodrigues de Jesus, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal, viu, que investiga... o amigo do Carluxo, né? É priminho do Carluxo. Operação que investiga justamente os atos do 8 de janeiro. Foi a 19ª fase da Operação Lesa Pátria. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e 5 prisões. Guga, esclarece aqui pra gente quem que é o Léo Índio, né? Ele é sobrinho de Bolsonaro, primo do Carlos, né? Do Eduardo e do Flávio. Como é que foi essa história aí? Traz os detalhes, por favor. Ele é filho da Rosimere Nantes Braga. Rosimere é irmã da Rogéria, que é a mãe do Carluxo, do Flávio e do Eduardo. Então, dos 3 filhos que estão na política. São filhos da Rogéria, cuja irmã é a Rosimere. E o filho da Rosimere é o Léo Índio. Então, ele é primo direto dos 3 e é sobrinho de segundo grau, digamos assim, do Jair Bolsonaro. E é alguém que, sim, que desde a eleição de Jair Bolsonaro se tornou uma espécie de influenciador da extrema-direita. Era um dos que ficava ali, junto com o Carlos Bolsonaro, fazendo ataques na internet, na época que o Carlos Bolsonaro era considerado o comandante do gabinete do ódio. Ele foi assessor também do Carlos Bolsonaro, que é vereador, então ele também conseguiu receber, ele conseguiu vários empregos ali que foram indicações da família Bolsonaro. Ele já recebeu muito dinheiro público por conseguir cargos que foram indicações da família. Ele trabalhou na Alerj também, por indicação do Flávio Bolsonaro. Ele também estava, até pouco tempo atrás, na liderança do PL, dentro do Senado Federal, mas ele faltou tanto que acabou sendo exonerado. Só que é um sujeito que enfim, tem se dado muito bem financeiramente por conta do governo Jair Bolsonaro e participou do dia 8 de janeiro, da tentativa de golpe, e produziu, inclusive, provas contra si, né? Ele conseguiu fazer uma gravação mostrando que estava ali. Depois ele tentou adulterar um pouco o que tinha escrito, ele apagou, botou outra postagem falando que não estava quebrando nada, que tinham que ir para cima dos vândalos, que ele viu, né, que estava se voltando contra quem estava ali, a manifestação, e tentou dizer que só estava participando, mas sem quebrar nada. Ele chegou a fazer um post desse tipo. Mas a questão é que ele esteve no dia 8/1. Ele também foi incluído no inquérito dos atos antidemocráticos que está sendo tocado pelo Alexandre de Moraes, exatamente por fazer parte do gabinete do ódio e por ter participado de manifestações em setembro do ano passado, que foram consideradas golpistas, em setembro de 2021, desculpa. Então é um sujeito que está enrolado, que está sendo investigado, que faz pelo menos parte daquele grupo que agitou as redes sociais para incitar a turba a não aceitar o resultado da eleição. E agora, busca e apreensão, vamos ver o que vão conseguir a partir dos celulares, do computador dele, mas, enfim, é um Bolsonaro, tentou ser, inclusive, deputado distrital no ano passado, aqui em Brasília, teve só 1.800 votos e colocou o sobrenome do Bolsonaro para tentar se eleger, mas não deu certo. Pois é, agora, isso assusta a família Bolsonaro.
Mas isso é só um sustinho. Eu sei que eles estão assustados hoje, vi essa informação. Mas é só um sustinho, porque o susto grande, a hora que for aberta, e certamente a Polícia Federal já tem isso registrado, né? E vai vir também, o ministro Alexandre de Moraes vai, em determinado momento, vai mostrar isso, vai mostrar a caixa preta do celular do Vacef, do Jair Bolsonaro, quer dizer, de toda essa... Né, essa é um processo lento, né? Tem muita gente que é angustiada, né, Chico, no Brasil inteiro, porque, pô, esses caras não vão para a cadeia, o tanto que esses caras aprontaram foi cometeram um golpe, e aí pisotearam em cima do Código Penal, rasgaram a Constituição, esses caras aprontaram tudo, roubaram joias, fizeram uma carnificina, e essa gente não é presa, então tem uma certa angústia no país, assim, pô, não está demorando demais? Chico, tanto vai dar ruim, como diz o carioca, deu ruim pro índio, vai dar ruim pro resto, né? Vai dar ruim. Eu acho que gozado quando faz, deu ruim. É lento, mas eu só queria dizer assim, o processo é muito lento, né? Mas você também tem agora o FBI entrou na jogada. Para investigar joias e os imóveis. Talvez, hoje o nosso colega aqui, De Luca, colocou William De Luca, colocou uma enquete no ex-Twitter. Você acha que o Bolsonaro vai ser preso primeiro no nosso país ou nos Estados Unidos? Eu votei nos Estados Unidos, mas minha torcida é para que seja aqui em território nacional. Vai ser preso primeiro na Austrália, porque quando ele for preso, ele já vai estar presidiário na Austrália. Mas está demorando, Mas tanto está caminhando para isso, que o senador general Hamilton Mourão já está preparando um projeto de lei para anistiar os criminosos. Quer dizer, porque ele sabe que isso vai escalar desses perrapados aí que estão tomando 17 anos de prisão, 14, 17. Isso vai pegar os financiadores, vai pegar os políticos, vai pegar os militares, inclusive generais, e vai chegar no Jair. Tanto se sabe que isso vai acontecer que ele já está tentando preparar uma anistia para a galera geral. Então é bom ficar de olho nesse cara aí, nesse senador Hamilton Mourão. Essa medida do Mourão, ela diz muito. Diz. Ela já traça ali o ponto futuro da parada toda. Dizendo, seleção brasileira, lembra do ponto futuro? Coutinho. Cláudio Coutinho. Então, o Mourão já se antecipa porque ele sabe que essa turma toda vai pagar. Chico, mas enquanto ele está no ponto futuro, o Xandão está no overlap, entendeu? Está passando por trás e vai pegar ela na frente. Exatamente. Guga, meu querido, muito obrigada. Até amanhã. Espera aí, tem mais uma aqui com o Guga. Tem mais uma coisa para falar com o Guga. Pode completar, Guga? Fala. Tem Não, só ia dizer que eu acho que o Mourão está mais fazendo marketing, viu? Porque ele se queimou um pouco também com a extrema-direita, ele sabe que isso não vai passar, e aí só para agradar a turba do Bolsonaro, ele levanta esse tipo de ideia que não vai ter futuro, mas acaba servindo de marketing para ele fazer o filme dele com a extrema-direita. Eu acho que é mais por aí. Mas diga. Completar, porque tem a Zambelli, a Carla Zambelli e a mamãe da Carla Zambelli, que entraram na roda hoje, né? A Carla Zambelli, então, admitiu que pediu ao bandido, que pagou com dinheiro público um hacker, um bandido, para espionar o Alexandre de Moraes. A Zambelli agora confessou, né? Mas agora ela tá com a cascata de que estava pegando o endereço porque a mãe queria, enfim, mandar uma correspondência. A cascata dela piorou, porque a princípio ela disse que não lembrava. Ela falou que como tinham tomado o celular dela, ela não tinha como falar do assunto, ela não lembrava, porque tinha mandado aquele áudio que vazou, onde ela orienta um hacker a conseguir o endereço de um ministro do STF. Mas agora ela tá tentando arrumar essa desculpa. Ela conseguiu, portanto, colocar a mãe no meio da história. Ou seja, a gente vê que para se salvar, ela topa tudo. Conseguiu botar a mãe no meio, mas conseguiu também botar o Xandão no meio, porque até então, aquele áudio dela que foi entregue pelo hacker à Polícia Federal, falava com o hacker, ela dizia, né? Não sei se a gente ainda tem aí, né? Ela dizia, não... o ministro do Supremo, mas ela não dizia qual era o ministro. Hoje ela confessou. É o Xandão. Hoje ela entregou a rapadura. Além de tudo, é melhor sorvete na testa. Né? Hoje ela entregou, era o Xandão mesmo. Entregou. Vamos continuar a falar disso aqui, mas antes eu vou me despedir do Guga. Guga, obrigada. Até amanhã. Um beijo, querido.
Obrigado, Guga. Boa noite. Boa noite, Guga. Eu, no lugar do ministro Alexandre de Moraes, estaria preocupado, porque pode ser que fosse uma cartinha, mas não se esqueçam que essa deputada costuma sair às ruas quando perde a cabeça com a arma carregada na mão. Ô, Chico, só pra gente... Chicos, né? Pra gente contextualizar essa história, foi na segunda-feira, né, que apareceu esse áudio que ela pede pro Walter Delgatti, que é o hacker de Araraquara, para descobrir o endereço do ministro Alexandre de Moraes. Depois se viu, na verdade, que era o Alexandre de Moraes, né? Primeiro era de um ministro do STF, aí depois... Como é que é, Chico? E aí a história continuou bem bizarra, né, hoje, com essa história da carta. Vamos pedir para nossa produção colocar, e aí você conta os detalhes dessa história da carta, porque tem as falas foi da ficando Zambelli aí. cada vez mais do capítulo Brasil Bizarro, né? Eu sei que o meu colega Chico não é tão romântico, ele não acredita no romantismo, mas a saída da Carla Zambelli foi dizer que a mãe, dona Rita Zambelli, tinha muito interesse no Xandão, se derretia de amores por Xandão e iria escrever de próprio punho ali, venho por meio desta, querido Xandão. Essas mal traçadas linhas. Né? Essas mal traçadas linhas e por aí. A intenção seria escrever, a mãezinha dela escrever. Lia pra gente, uma por carta. favor, Chico Sá. Em tom romântico, música, fundo musical romântico, por favor, favor. Por favor, técnica. Minha mãe tinha escrito uma carta para o Alexandre de Moraes e queria entregar essa carta. Eu disse para não mandarmos para o STF para evitar pegar mal. E ela disse que o certo era enviar para a casa dele. Acabamos não mandando essa carta. Ela que me lembrou. Eu não lembrava disso. Esse foi o motivo. Da conversa com o hacker Walter Delgatti. Agora, eu não sei... Muito singelo, né? Muito bonito, né, Chico? Que Ué, gesto. agora, eu não sei se é a Rita Zambelli que está no Twitter ou se não é. Se for a mesma, porque tem um perfil aqui de uma Rita Zambelli. É a mesma. Nossa, o que ela diz do Xandão, eu não tenho coragem de dizer no ar. Não dá pra gente ler aqui. É uma esculhambação sem Coisa fim. de rolê, que não é com aquele com filme, no fim. aquele filme pornográfico, antes que a censura não era só 18 anos, era 21 anos. O que essa senhora escreve sobre o Xandão não dá, é impublicável. Quer dizer, é difícil ela querer escrever uma cartinha para ele. Né? Pelo amor de Deus. Cascata, né? Como diz o Guga, nosso Guga Noblar, uma tremenda cascata, né? Agora tem essas coisas dos bolsonaristas, né? Tem uns que não pode ver uma fila de vergonha que vai passar vergonha, como foi o Bananinha lá em Buenos Aires. Exatamente. E esse aí, essa aí, né? Não pode ver uma fila de burrice que ela entra e vai demonstrar a sua burrice. E se revela. Não, ela passou de todos os limites, né? É uma mulher que impunha uma arma na rua, é uma mulher que faz esse tipo de mentira e ela continua em plena atividade. É mais uma que, pelo amor de Deus, como está demorando. Se está demorando para a família Bolsonaro ir para a cadeia, essa aí já passou, né? Já de todo o prazo possível. Pelo amor de Deus. Alaxa. É esse personagem aí. Tem alguém que já extrapolou os limites muitas vezes, Meu essa Deus pessoa, essa céu. deputada. Tudo bem, vamos cumprir o rito democrático, tem direito de defesa, tem tudo isso. Não é para fazer como a Lava Jato. Isso. Mas, gente, Mas aí já extrapolou também. Né? pelo amor de Deus. Vamos meu falar com o sabiá, Felipe Nunes, gente? Ô, meu Zambélia. Vamos lá. Vamos nessa falar com o diretor do Instituto Quest. Saiu um resultado bastante importante para a gente falar por aqui, porque a gente está falando de guerra, economia, a quantos anda a popularidade, né? A quantas anda, melhor dizendo, a popularidade do presidente Lula. A gente tem uma pesquisa da Quest mostrando que caiu a aprovação do governo de 60% em agosto para 54% em outubro. O que aconteceu, Felipe? Boa noite para você. O que você acha? Qual é a conjuntura que explica esse resultado que a gente teve agora? Opa, não temos o áudio do Felipe. Tá sem som. Felipe, tenta se Pedir para ele abrir o áudio. E agora, deu certo? Agora Deu sim. certo. Agora sim, ó, Felipe. Eu quero acrescentar que ele é o homem do Instituto de Pesquisa da Quest, mas tem duas grandes qualidades. Uma é atleticano, como eu. Agora, a segunda é que ele é cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, pode nos dar, né, uma avaliação de tudo isso e dos impactos. Eu sei que as viagens, por exemplo, pesaram contra o Lula.
esse negócio da Caixa agora, como é que é essa negociação com o Centrão? Então, explica essa pesquisa para a gente, Felipe. Deixa antes, Chico, eu dar boa noite a você, meu querido amigo atleticano. Estamos aqui sofrendo. Hoje tem jogo do Galo, hein, Chico? Deus Hoje é dia de sofrer. Gabi, boa noite. Prazer estar aqui com você. Meu grande amigo Chico Sá, prazer estar aqui falando contigo novamente. Então, muita gente olhou para essa pesquisa hoje como terra arrasada, né? Afinal de contas, são 6 pontos percentuais de queda na aprovação do governo Lula. Eu vejo isso com um pouco mais de cautela. Embora essa queda não possa ser negligenciada, eu acho importante a gente explicar essa queda. É bom dizer que nesse Brasil tão polarizado, tão calcificado, como eu tenho chamado, 54% de aprovação é um indicador muito positivo. O que aconteceu nesses 2 meses? Em agosto, havia uma grande euforia do Brasil, havia uma grande expectativa de que as soluções econômicas seriam dadas de maneira muito rápida, né? A gente terminou ali o mês de julho, Chico, Gabi e Chico, com aprovações importantes. O governo conseguiu ali levar adiante muita coisa no Congresso, e isso gerou ali uma expectativa de que as coisas iam caminhar, de que você teria mais crescimento, né, mais queda de preço de alimento e tudo mais. Mas de lá para cá não foi exatamente o que se deu. A pesquisa mostra uma realidade um pouco diferente. As pessoas estão um pouco mais preocupadas com a economia, achando que esse aumento do preço dos combustíveis, né, começa a preocupar ali os brasileiros. Tem uma percepção também de que pode haver um aumento da inflação, e isso tudo vai piorando a imagem do governo. Mas, além da economia, você também tem nessa pesquisa alguns outros fatores importantes. Por exemplo, um certo exagero na percepção da população brasileira em relação às viagens ao exterior do presidente Lula. As pessoas estão achando que o presidente passou um pouco do ponto, né? Ou seja, as viagens são importantes? São, mas talvez tenha havido ali um certo excesso. E por que esse excesso? Porque as pessoas não conseguem, Chico, tangibilizar os benefícios das viagens para o povo brasileiro. Então, quando a gente combina alguns desses fatores locais com essa agenda econômica que andou de lado, vamos dizer assim, nesses 2 meses, a gente consegue entender por que a aprovação caiu esses 6 pontos percentuais. Um outro ponto da pesquisa, né, foi perguntado para as pessoas sobre as notícias mais positivas e as mais negativas sobre o governo, né, que os pesquisadores ouviram. Vamos dar uma olhada nas 5 principais. Chama a atenção que a guerra de Israel, o Hamas, os palestinos, está entre as mais positivas, mas também entre as mais negativas, né? O que explica isso? Vamos só dar uma olhada aqui. Qual a notícia mais positiva que você ouviu do governo Lula? Aí tem, em primeiro lugar, Bolsa Família de R$600, com mais 150 para criança. Posição brasileira no conflito, Israel, Hamas, palestinos. Diminuição de preços, inflação. Aumentou o salário mínimo acima da inflação e os benefícios para os mais pobres. E aí, nos negativos, primeiro lugar, posição brasileira também no conflito. Ou seja, essa é um ponto bastante curioso, né, da pergunta das espontâneas. Mostra a polarização que o Felipe falou um pouco antes, né? Isso é os bolsonaristas que dizem, né? Não faz o que promete e é corrupto, viaja demais, liberação das pautas morais e o aumento dos preços, a inflação. Também é uma que aparece dos 2 lados, né? Tanto do positivo quanto do negativo. Eu imagino que seja a pessoa indo no mercado, né, e aí achando que está muito caro. Quer dizer, o impacto ali na ponta para quem está diretamente sendo impactado por isso. Boa, Gabi. Não, eu queria saber do Felipe, porque nos números frios da economia, você pega a cesta básica, teve a maior queda histórica, você pega... É o macro, né, Chico? Deve ser, a sensação que as coisas estão mais caras, porque não estão, né? Então, Chico, é interessante, né? Porque a economia, muitas vezes, o dado real é diferente da percepção que as pessoas têm, porque chega um ponto que as pessoas se acostumam com a realidade e aí começam a divergir, é o que a gente chama de dissonância cognitiva, né? Que é entre aquilo que se vê da realidade e aquilo que se percebe, né?
O desafio na comunicação, Chico, aliás, o desafio na economia, sem dúvida nenhuma, é a comunicação. É como o governo está vendendo as pautas sobre a economia para as pessoas. Então, quanto que o governo está falando de geração de emprego? Quanto que o governo está falando de queda no preço dos alimentos? Quanto que o governo está falando? Isso é, sem dúvida nenhuma, um desafio que ajuda a explicar essa dissonância cognitiva. Agora, eu não quero deixar passar a pergunta que Gabi me fez, de por que a gente tem tanto como notícia positiva como notícia negativa a questão do Hamas e a questão de Israel. O que a gente capturou na pesquisa? Por um lado, os brasileiros estão aprovando a postura do governo federal de ser um governo pacifista, de priorizar a busca dos brasileiros em Gaza, de priorizar o diálogo com todos os lados para tentar, né, encontrar soluções de paz, de destacar um avião presidencial para buscar os brasileiros na faixa de Gaza. Essas ações, Chicos e Gabi, são muito bem aprovadas entre a população. Passa de 80%, né, a aprovação desses temas. Por outro lado, a população não consegue entender por que o governo brasileiro não classifica o Hamas como um grupo terrorista. Então, é interessante que, como negativo, aparece, como a gente viu aí, a questão do posicionamento sobre o Hamas. Como positivo, aparece a postura pacifista que o Brasil tem adotado até aqui. Por isso, a mesma notícia aparece de um lado e de outro. O governo, o próprio presidente Lula já falou 2 vezes de ações terroristas do Hamas. Com todas as letras, ele já escreveu isso e já falou isso claramente. Eu acho que ele não fala grupo terrorista porque assim a ONU não os vê. Como a Turquia não os vê, como a Noruega não vê o Hamas como grupo terrorista. Né? Mas, Chico, acho que fica confuso, muito confuso, quando o Lula diz 2 vezes, mas você vai o Paulo Pimenta, a Gleisi, alguns membros do PT, não dizem isso de uma forma tão contundente como o Lula disse. Na cabeça, na percepção popular, terrorista ou não é? Entendeu? É tudo PT. Exato, ainda tem esse caldo do antipetismo, junta uma indecisão de ou você diz que e pronto, ou você vai para um lado, vai para o outro. Talvez isso tenha contribuído também, né, Felipe? E mais uma coisa, Felipe, mais uma coisa, Felipe, se esse número negativo do Lula, por exemplo, na questão da guerra, se não é exatamente da base radical de Bolsonaro. Exatamente isso, Chico. Então, é isso que não dá para ignorar na análise política, né? O que eu tenho tentado vocalizar assim, da maneira mais clara possível, Chico, é que o Brasil é um país que vai ter que aprender a viver com a polarização. Ou seja, ele vai ter que aprender a conviver com os dois lados. Por mais que eles sejam absurdos na visão de cada um deles, o bolsonarista acha o lulista absurdo, o lulista acha o bolsonarista absurdo, nós vamos ter que olhar para esses números e olhar para a realidade entendendo que esses dois lados existem. Então, quando o PT tem uma posição dúbia sobre o Hamas, né, mas o Lula fala de terrorismo, o que o governo faz? Ele abre a brecha para que a oposição trabalhe esse assunto entre os seus eleitores, na sua base, para colocar ali problema sobre o governo. Por outro lado, quando o governo prioriza a questão da paz, né, e tenta com isso buscar mobilizar esforços, uma ação política concreta para trazer os brasileiros, ele consegue, de maneira quase unânime, convencer a população de que está fazendo o que é certo. Então, tem uma parte do que a gente está vendo aqui que é o efeito da polarização, da ideologização, dessa calcificação política que eu tenho falado com frequência. Por outro lado, você tem a ação concreta. Quando a ação concreta aparece, as pessoas conseguem fugir dessa ideia, dessa identidade que dividiu o Brasil no ano passado e, como eu acabei de citar, aprovar quase por unanimidade a ação do governo de priorizar a busca de brasileiros na faixa de Gaza. É isso aí, Felipe Nunes, diretor do Instituto Quest. Muito obrigada. Até uma próxima, querido. Obrigado, boa noite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom trabalho. Prazer é todo nosso. Até mais.
E a gente vai falar agora a respeito da segurança pública, né? Violência no Rio de Janeiro. Essa semana a gente falou muito a respeito disso. A cidade parou, né, depois que milicianos colocaram fogo em 35 ônibus e também um miliciano que foi morto. Foi isso que gerou essa reação. O Matheus da Silva Rezende, o Faustão, ligado à milícia do bonde do Zinho, que era tio dele. Hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre milícias e aproveitou para dar ali uma cutucada nos bolsonaristas. Foi uma audiência da Câmara dos Deputados, na Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle. Vamos assistir esse vídeo, daqui a pouco eu chamo a Cris Serra para estar aqui com a gente. Em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro, o senhor tem razão, é algo que vem de décadas. E um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi o incentivo às milícias. As milícias foram incentivadas por políticos e protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. E nós temos, portanto, essa atitude de combate firme, não só às facções, mas como também aos milicianos, que têm apoio de políticos, mas do nosso governo tem uma só atitude, que é o combate. Na mosca, né? Cris Serra, boa noite para você. Cada vez que chamam o Flávio Dino lá, passam vergonha, fazem... Eles estavam com saudade do Dino, ele chegou... Eu estava com saudade da Cris Serra. Oi, Cris, boa noite. A gente estava. Todos nós. Oi, Gabi e Chicos. Sim, o Flávio Dino na mosca, no alvo, né? Ele apontou essa relação muito íntima entre o controle territorial exercido pelas milícias, né, e currais eleitorais. Né? As milícias, a partir do momento que passam a controlar bairros, comunidades, territórios no Rio de Janeiro, elas também passam a controlar aquele território do ponto de vista eleitoral. Né? E a gente pode fazer esse exercício buscando o nome de determinados políticos e fazendo a relação com a votação que tiveram em determinados bairros do Rio de Janeiro. O Dino também acerta quando ele fala, de fato, no problema de décadas, incentivado por políticos, por essa razão que eu mencionei. Agora, não foi só a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, que estimulou de uma maneira muito intensa a atuação das polícias, dando prêmios e homenagens na Assembleia Legislativa para milicianos mais do que conhecidos. Eu queria muito rapidamente lembrar aqui que, por exemplo, César Maia, quando foi prefeito do Rio de Janeiro, ele chegou a classificar as milícias como autodefesa comunitária, né? Dando uma conotação muito positiva para essas organizações paramilitares, que naquela época já se sabia que eram organizações paramilitares formadas por policiais ou ex-policiais militares, ex-bombeiros, etc. Da mesma forma, Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro, quando foi candidato a governador em 2006, também elogiou as milícias, dizendo que elas tinham levado tranquilidade para determinadas comunidades do Rio de Janeiro. Ou seja, tudo isso é dentro daquela lógica, né, que, infelizmente, é muito aceita por uma parcela muito significativa da sociedade no Rio de Janeiro, é aquela lógica do bandido bom é bandido morto, né? E assim chegamos até aqui. Esse é o fundo, digamos assim, de toda essa questão. Não é só uma tolerância, né, à atividade, à atuação criminosa das milícias, é mais do que tolerância, né? Houve e viu-se em determinados momentos da história do Rio uma torcida para que dessem certo, teoricamente, porque seriam um mal menor em relação ao tráfico de drogas. E essa expressão mal menor não é minha, é também do então prefeito César Maia. Muito bem eles não contavam que essa força comunitária, né, de autossegurança, etc., ia, no futuro, ser sócia do tráfico e também ter entre os seus negócios a droga.
iam também vender, como é o caso da agora, né, Cris? É E o jogo do bicho, né, também. Sim. Aquela coisa dos fins justificam os meios, né? Que é uma mentira. O fim é o quê? A segurança da população. Então vale tudo. Vale você adotar a pena de morte, vale entregar a segurança para bandidos de farda. Dá nisso, né, Cris? Exatamente, as milícias surgem exatamente com essa promessa, né, de dar proteção às comunidades que eram controladas, dominadas pelo tráfico de drogas, né? E hoje, como já a gente dando esse salto aí mais ou menos de uns 20 anos no tempo, hoje a gente vê a milícia no Rio de Janeiro, ou os grupos milicianos que se ramificaram e criaram um verdadeiro modelo de negócios, porque hoje eles controlam o transporte de vans, a construção de moradias irregulares. Lembra em 2019, o desabamento daqueles prédios na comunidade da Muzema, aqui no Rio de Janeiro. Eram prédios construídos e vendidos pela milícia e controlam mais uma série de outras coisas. Agora eles entraram também, alguns desses grupos milicianos, no tráfico de drogas, são as narcomilícias, assim estão sendo chamadas pela polícia. E essa disputa entre grupos milicianos, alguns associados supostamente a traficantes, outros não, hoje você tem uma verdadeira disputa por controle de territórios, né, que levou, por exemplo, àquela situação do assassinato triplo aqui no Rio de Janeiro dos médicos, né, um deles, o irmão da deputada Sâmia Bonfim, porque os executores do crime que estavam agindo ali, pelo que se sabe da investigação policial, a mando de traficantes, confundiram um dos médicos com um miliciano. Então, justamente, esse choque entre esses grupos criminosos, entre essas máfias, estão levando a essas cenas de guerra nas ruas da cidade, né? É um problema complexo, de difícil solução e, claramente, obviamente, o governador Cláudio Castro não tem a menor capacidade para resolver um problema de tamanha envergadura como é a contenção e mais do que a contenção, você precisa desmantelar esses grupos criminosos no Rio de Janeiro, mas Cláudio Castro claramente não está preparado para isso. E falando em não estar preparado, Cris, para esse problema, justamente essa reunião sobre o uso das Forças Armadas, né, no Rio de Janeiro terminou sem uma definição, né, de acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Isso ficou para a semana que vem, né, essa proposta que vai ser apresentada conjuntamente com a defesa, os comandantes das Forças Armadas, ao presidente Lula, vai ser apresentada, então, na semana que vem, né, para a utilização de militares em fronteiras terrestres, portos, aeroportos. A gente tem um adiantamento do que deve ser isso, o que vem por aí? Gabi, foi adiada até porque é um problema tão complexo você montar essa ação policial, né, no momento do ápice da crise e montar, ao que tudo indica, pelo que nós estamos vendo, o próprio ministro Flávio Dino falou, né, que o governo, o presidente Lula, cogita o uso das Forças Armadas nessa operação para conter essa crise. Nós temos um problema grande aí, né, que se repete nas situações de crise de segurança nos estados. O governo federal entra com as Forças Armadas, exercendo um papel de polícia. Forças Armadas não são forças policiais, são corporações distintas, formações distintas, objetivos distintos, né? É claro, o presidente Lula, segundo novamente o ministro Dino, já deixou claro que não se trata de uma intervenção federal, não é nada parecido com aquelas operações de garantia da lei e da ordem. Isso seria um enorme erro fazer isso. Mas qual é o recurso que o governo federal dispõe? Usar as Forças Armadas é a melhor saída? Eu, particularmente, não acho que seja a melhor saída, porque, como eu disse, Forças Armadas não são forças policiais e a gente precisa parar no Brasil de usar militares como se fossem policiais. Você tem a Força Nacional de Segurança e você tem que, de alguma forma, instar o atual governador a fazer o que está na alçada dele. Ele é a pessoa responsável, principalmente ele,
pela contenção dessa crise, apesar da enorme incapacidade dele. Nem secretário de segurança ele tem, né, Cris? Ele diz que não precisa. O secretário, pelo menos, estabeleceria um diálogo entre polícia civil e militar que vivem as turras aí no Rio de Janeiro, né? Agora, você falou de Forças Armadas, isso é muito importante. Põe o Exército, põe... As Forças Armadas são treinadas para isso, para ver o outro como inimigo. Forças Armadas é para agir quando o território é ameaçado, quando tem um inimigo externo. E o inimigo você elimina. Agora, problemas internos, né, você não pode ver o outro cidadão como inimigo. A intervenção no Rio de Janeiro sobre a trágica direção do general Braga Neto, né? Sim. Foi um horror. Resultou o quê? Assassinato da Marielle, que até hoje a gente não sabe quem mandou matar. Compra superfaturada de coletes, Compra superfaturada de coletes. Né? Um assassinato brutal. Um carro tomou 270 tiros. E tinha um músico dirigindo o carro, né? Com a família. Sim. Não sei como é que não morreu a família toda. Ainda um mendigo um morador de rua que tentava ajudá-lo. Morreu também. Quer dizer, essa presença de exército nas ruas nunca deu certo. Não dá certo. Agora, se tiver que botar alguém de Forças Armadas, pelo amor de Deus, que ponha no comando disso um civil, subordinadas a um poder civil. Porque se botar mais um general para mandar aí, vai ser uma tragédia. E como você falou, eu sou a favor. Força Nacional de Segurança, sim. Hein? Eu acho que esse é o ponto, quer dizer, por isso está demorando o anúncio dessa operação, por isso ainda não saiu na reunião de hoje, porque tem que ser uma arquitetura muito cuidadosa, né? A sua sugestão é excelente, colocar um civil no comando, porque justamente não é um problema militar o que tem o Rio de Janeiro, é um problema de falta de segurança, né? E claro, e da atuação criminosa dessas máfias que precisam ser contidas. Cris citou o caso dos médicos que foram assassinados, né? A deputada Sâmia Bonfim, inclusive, informou que se licenciou por tempo indeterminado do mandato dela por causa do assassinato do irmão dela, né? Ele foi um dos médicos assassinados, o médico Diego Ralph Bonfim, de 35 anos. Esse caso que aconteceu no dia 5 de outubro, né, gente? Parece que faz tanto tempo, faz 20 dias só que isso aconteceu. Esse caso aconteceu na Barra da Tijuca, né? Foi num quiosque que eles foram mortos ali no Rio de Janeiro, e os assassinos, a hipótese, né? A linha de investigação que é mais cotada, vamos dizer assim, é de que os assassinos teriam confundido o irmão da deputada com um miliciano, que era o alvo, na verdade, e aí morreram os 3 médicos. Não tem como, né, gente? É algo que devasta a família. A gente viu realmente alguns pronunciamentos da Sâmia. Sim. E ela estava completamente... A Sâmia, assim, parlamentar muito combativa, né? Uma atuação incrível na CPI, a chamada CPI do MST, sempre ali aguerrida, mas é um baque, perde o irmão, assim, numa história dessa, né? É muito pesado. Agora, Cris, ela é um afastamento temporário, quer dizer, ela está com a licença temporária, ela não vai nem ser substituída, né? O gabinete dela continua funcionando, é isso? Sim, o gabinete continua. Eu acho que é assim, né? Acho não, tenho certeza. É um baque emocional terrível, né? Uhum. É um tempo de luto. Acho que a pessoa tem que viver esse luto. A Sâmia também vinha de uma atuação muito intensa, né? Ela é alvo de muito ódio, né? Sim. Ela recebe ameaças, tanto que num primeiro momento, quando houve o crime, né, até se cogitou a possibilidade, né, de o assassinato do irmão ter um sentido político para, de uma certa forma, intimidá-la, amedrontá-la, porque ela tem uma atuação de destaque realmente, e ela é um alvo desses grupos de ódio, né, grupos criminosos, né? Mas como a Gabi falou, a hipótese mais considerada mais verossímil, enfim, isso, pela polícia, é essa de um dos médicos ter sido confundido com um miliciano. E este caso,
né, dos médicos e outros casos que têm acontecido aqui no Rio de Janeiro, a descoberta, por exemplo, de um centro de treinamento de traficantes, né, usando um complexo esportivo com piscina, uma piscina quase de tamanho olímpico. Enfim, isso tudo muito recentemente são sinais dessa degradação da segurança no Rio de Janeiro e da desenvoltura desses grupos criminosos, sejam traficantes, seja de milicianos, e, de fato, o Rio de Janeiro enfrenta uma situação, né, assim, à beira de um abismo. Isso é fato, isso precisa ser enfrentado com toda dureza, com toda firmeza e segurança, mas uma pontuação importante: o presidente Lula tem que ter muito cuidado para não arrastar essa crise para o seu colo, né? O discurso que o Cláudio Castro vem assumindo este não é um problema do Rio, é um problema do Brasil. De fato, esse problema tem ramificações fora do Rio de Janeiro, é verdade. Agora, ele também precisa reconhecer, Cláudio Castro, que não fez nada até agora no sentido de conter essa crise. Perfeito, Cris. Um beijo. Cristina Serra sempre com a gente de quarta-feira. Um prazer falar com você, querida. Até a próxima quarta. Obrigado, Gabi, Cris. eu quero aproveitar só uma coisa muito rapidinho. Claro. Deixa eu dar um recadinho aqui. Eu estou indo para Teresina, que eu vou lançar meu livro amanhã em Teresina. Estou aqui convidando o público do ICL de Teresina. Basta ir lá no meu Instagram, Cristina Serra Oficial, os detalhes estão todos lá. Teresina, Chico, eu vou deixar uma deixa para você cantar, que eu adoro te ouvir cantar. A Cajuína Teresina. Beijo, gente. Desistimos, aqui será que se destina. Vamos lá no lançamento da Cris Cris, se manda Teresina. para Teresina. Vamos lá, Cris. A melhor, gente. A melhor é a Cajuína. Essa é maravilhosa. Vamos embora, gente? Opa, vamos para o bora. Sinapse agora, né? Vamos lá. Vamos Ó, fazer aqui uma ciranda de encerramento. Só dar aqui a informação de que Roberta Garcia e César Calejão entrevistam Ana Alckmin, escritora e roteirista. E vamos Aí. nessa. Vamos nessa. ciranda. Fechou a Tchau, meus ciranda. queridos. Boa noite, Boa noite. comunidade Brasil. CL. Até amanhã. Oi, eu sou Heitor Barsalini, professor do curso A História da Alimentação no Brasil, aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Nesse curso, a gente dá um panorama geral do que foi a alimentação ancestral indígena brasileira um pouquinho antes da chegada dos colonizadores ibéricos e como essa alimentação foi se transformando a partir das fusões culturais entre os elementos que os ibéricos trouxeram e o que os indígenas brasileiros já consumiam de proteínas, de vegetais, as suas principais fontes de carboidrato. Esse e mais outros 200 cursos estão disponíveis a todos os membros do ICL. Então espero você para o nosso curso A História da Alimentação no Brasil.